Amém. Graça e paz. Abra sua Bíblia em João, capítulo 4, o Evangelho de João. Capítulo 4, a mulher samaritana. João 4. João 4, a partir do verso 7, diz assim: Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Por enquanto só aí, né? Então já é um texto, eu acredito que conhecido da maioria dos irmãos, né? A mulher samaritana. Eu vou focar aqui no meio do texto, tirar algumas lições. Em primeiro lugar, eu quero dizer que essa mulher samaritana, ela era crente, né? Se a gente observar o diálogo dela com Jesus, ela era crente. Aliás, ela não era crente qualquer, ela era versada em teologia. Ela discutiu pau a pau com Jesus sobre a teologia do Antigo Testamento. Ela disse assim: Jesus era judeu, ela era samaritana, eles eram inimigos, povos, dois povos. Aí ela diz assim: nossos pais adoraram neste monte, vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ou seja, o Monte Gerizim, né? Lá no Antigo Testamento, o Monte Gerizim era onde os samaritanos achavam que era o lugar de adoração. Os judeus tinham aprendido que o lugar de adoração era em Jerusalém, no templo. E aí ela tem uma série de informações que ela dá aqui nesse texto, que a gente percebe que ela não só era crente, mas ela era uma crente bem instruída, né? De repente ela tinha até feito algum curso de teologia. E ela tinha esperança messiânica. Ela diz assim: eu sei que o Messias vem, quando ele vier nos ensinará todas as coisas. Ou seja, ela tinha a esperança messiânica, ela esperava o Messias. O Messias é o Cristo, né? Tanto faz. Aí eu pergunto aqui: tem alguém aqui que está esperando o Messias? Porque essa mulher esperava, né? A esperança messiânica estava no coração dela. Então, eu quero já deixar claro o seguinte: essa mulher era crente. Ela poderia estar sentada aqui no banco da igreja. Só que ela tinha uma vida. Já viu assim um crente derrotado? Quando digo derrotado, espiritualmente derrotado. Está cheio de crente derrotado? Acredito que sim. Que a apostasia de que Jesus falou que aconteceria nos últimos dias,
nada mais é do que uma comunidade de crentes derrotados, crentes fracos, crentes carnais. E era o caso dessa mulher. Será que essa mulher samaritana não era a figura da igreja dos últimos dias? Nós somos a igreja dos últimos dias, né? Será que nós somos crentes fracos, crentes derrotados, crentes carnais? Se nós formos, a gente tem que reconhecer. Eu estou me incluindo aqui, tá? Eu estou me incluindo. Não sou burro para ser hipócrita, não. Dizer assim, não, eu quero saber quais são as minhas fraquezas, o meu defeito, para que eu possa procurar me corrigir, né? Então, os irmãos também. Ah, eu sou crente e sou bom. Não, nós somos crentes, mas podemos ser crente derrotado, crente fracassado, que era o caso dessa mulher aqui. Como é que é? Qual era o problema que revelava os sintomas, os indícios de que ela era uma crente carnal, uma crente fraca? Um dos indícios que a gente vê na vida dessa mulher é que ela... Ora, irmão, todo ser humano, eu acho que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, diz assim, todo ser humano tem direito à felicidade, pelo menos à busca da felicidade, né? Então, eu acredito que todo ser humano busca ser feliz, busca felicidade. Isso foi Deus que colocou dentro do ser humano, né? Todos nós devemos buscar felicidade. Claro que não pode ser a qualquer preço, né? A qualquer custo. Temos que buscar a felicidade, se é chuva, usando meios legítimos. Então, essa mulher, como todos nós, queria ser feliz. E aí, como é quando nós queremos ser felizes, nós procuramos satisfazer os nossos desejos, né? As nossas carências, as nossas aspirações, nós queremos realizar isso. Essa mulher sabia muito bem que ela era infeliz. Essa mulher era infeliz, mas ela estava buscando a felicidade. E acredito eu que todo crente fraco, carnal, é infeliz. E quando nós dormimos, os nossos sonhos, né, fala exatamente quem nós somos. Por isso que aquele texto de Provérbios, acho que é 26, 12, diz assim: como pensa no seu coração, assim é. Ou é 26, 7 ou 6, a coisa assim. Era muito usado no tempo da visão, né? Como ele pensa no coração, assim é. E aí o que acontece? Olha, essa mulher infeliz, mas ela tentava buscar a felicidade dela nos seus relacionamentos sentimentais. Jesus fala para ela que ela tinha tido 5 maridos, e agora ela estava com o 6º marido, porque Jesus diz, vai, chama o teu marido e vem cá. Ela disse assim, não tenho marido. Aí Jesus disse, é verdade que você não, disseste bem, é verdade que você não tem marido, porque você teve 5 maridos, e esse que está com você agora não é teu marido. Eu prego algumas vezes nesse texto assim, o 7º marido, mas não é o caso hoje, né? Então, irmãos, essa mulher, ela tentava ser feliz, suprir as suas carências que ela tinha dentro do seu coração, a sua necessidade, através de relacionamentos, em casamentos. Dentro daquela sociedade judaica samaritana, que era, de qualquer maneira, seguia os costumes do judaísmo, era uma sociedade conservadora, né? Como a nossa mais ou menos é. Essa mulher já tinha tido 5 maridos, estava no 6º marido, mas Jesus falou para ela que esse 6º marido não era marido dela, porque provavelmente o relacionamento não foi realizado por meios legítimos. Mas, olhando do ponto de vista assim, do ser humano normal, ela estava buscando ser feliz. E aí, quando ela se achava infeliz nesse casamento aqui, ela passava para o próximo. Era uma tentativa dela, na verdade, isso é um sintoma, né? Os sintomas, ela estava buscando a felicidade dela. Porque eu acredito que todos nós fomos colocados por Deus aqui na terra
com uma finalidade. Todos nós fomos colocados com um propósito. Temos uma missão, todos nós temos uma missão. E a nossa luta para encontrar essa missão, esse propósito com que Deus nos colocou aqui na terra. Enquanto nós não acharmos, a gente não é feliz, né? Aí o que acontece? Então essa mulher procurava ser feliz. Sexto marido, era um relacionamento que ela tinha que nem ela mesma acreditava, porque quando Jesus perguntou, chama o teu marido e vem cá, ela disse, não tenho marido. Naturalmente ela estava mentindo, né? Porque na verdade ela tinha, embora fosse ilegal esse relacionamento dela, mas ela tinha um marido. Jesus era jovem, 33 anos, acredito 32, provavelmente Jesus era atraente. Eu acho que ela estava querendo paquerar Jesus. Não, estou aí, estou disponível aí. Às vezes eu penso pensando que Jesus nunca foi tentado pelo sexo oposto, mas nesse caso aqui acho que foi a oportunidade que ele foi. Só está eu e essa mulher aqui na beira do poço, ela pensou, né? Ela acostumada com os outros homens que davam em cima dela, né? Ela disse, esse aí vai ser mais um. Mas, aí está essa mulher, crente, mas crente carnal, né? Tecnicamente falando, não existe diferença entre a pessoa do mundo e o crente carnal, porque o crente carnal é dominado pelos sentidos, pelos desejos, né, que a Bíblia chama de concupiscência. Concupiscência é desejo. Lascívia é desejo mais voltado para sexual, mas pode ser lascívia também por intenso desejo de outras coisas, tipo assim, comida, por exemplo, bebida, Coca-Cola, essas coisas, né? Então, quando nós somos dominados por esses instintos primitivos, como alguém disse, né? Nós somos crentes carnais. E o crente carnal não tem diferença nenhuma para o crente que não é carnal, para o descrente. Agora, é claro que o fato de nós sermos tentados e sentir desejos proibidos, não significa que nós vamos entregar de bandeja, né? E aí eu digo para vocês aqui, o fato de você ter desejos proibidos, não significa que você está pecando, mas você deve resistir. Nós devemos resistir. Não é se entregar de bandeja, não, eu estou com vontade, eu vou fazer. Não, aí nós que já sabemos a lei de Deus, né? Temos que nos esforçar para resistir. Essa que é a verdade, né? Fazer alguma resistência. Não abrir a porta para o bandido, né? Tentar fazer alguma resistência. Essa que deve ser a nossa posição. Mas aí, irmãos, essa mulher, ela tem esse encontro com Jesus na beira do poço de Jacó. Tem muitas informações aqui do Antigo Testamento. Jacó é mencionado aqui mais de uma vez, né? Eu acho muito interessante esse texto, porque se nós retornarmos lá para Gênesis 29, nós vamos encontrar Jacó chegando à beira de um poço, do lado de fora da cidade de Harã, e ali na beira daquele poço, há 3 rebanhos de ovelhas, os pastores estão aguardando chegar a hora para eles tirar a tampa do poço e dar de beber aos rebanhos. E naquela hora ali, Jacó se encontra com a sua futura esposa Raquel, que vinha trazendo as ovelhas do seu pai. Então Jacó, emocionado, ele remove a boca do poço e ele dá de beber as ovelhas do seu tio Labão, que se tornaria seu sogro. Tem alguma coisa de ligação espiritual, que Jacó achou uma esposa na beira do poço. E agora nós vemos Jesus à beira de um poço de Jacó, encontrando essa mulher. Eu acredito que espiritualmente falando, Jesus está encontrando aqui uma noiva, espiritualmente falando. Essa mulher samaritana, ela é também o que a rainha de Sabá representa no Antigo Testamento. Quando ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, a rainha de Sabá representa a igreja gentílica, e Salomão representa o Messias, Jesus. Nesse caso aqui, a mulher samaritana também representa a igreja gentílica. Embora ela seja samaritana, que se literalmente falando, existe os samaritanos e existem os gentios, mas ela representa a igreja aí. E esse texto começa dizendo que era necessário que Jesus passasse por Samaria. 3 vezes aqui no texto diz que Jerusalém, que Jesus estava num caminho que era
de Jerusalém, Samaria e Galileia. Eu percebo claramente que o Espírito Santo está tentando nos mostrar o seguinte: olha, existem dois caminhos. Existe o caminho da Judéia para a Galileia, passando por Samaria. Esse é o caminho da evangelização, levando a mensagem a partir do centro para a periferia. E quando a viagem é da Galileia, passando por Samaria, de volta para Jerusalém, é o inverso. Não é uma viagem evangelística, é o inverso, né? Ela vai voltando dos confins da terra para Jerusalém. Mas vamos nos olhar para essa mulher aqui. Essa mulher, ela era infeliz, mas ela não sabia porque ela era infeliz, como nós também, né? Nós podemos assim nos sentir infelizes, e às vezes falta alguma coisa, a gente sabe que falta alguma coisa, e é claro que nessa hora o diabo nos oferece um bocado de coisa para suprir essa nossa necessidade, essa carência, esse desejo que nós temos. Mas Jesus veio para essa mulher para dizer para ela o que estava faltando na vida dela. Para que ela fosse feliz, faltava uma coisa, e não era os maridos, né, que ele estava dizendo para ela. E aí ele vai falar da água viva. Esse texto aqui fala muito de água. Veja só. No capítulo anterior, em João, capítulo 3, verso 22, olha só. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizadas. Muitas águas, olha as águas aí, né? Em capítulo 4, verso 2, diz assim, começa do verso 1. Quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava para os seus discípulos. Então, nesse caso das águas que são enfatizadas aqui no texto, águas de batismo, muitas águas, as pessoas eram imersas, né, nas águas do batismo. Agora, só que Jesus começa a falar para essa mulher aqui sobre águas para beber, né? Ele fala, olha, estava na beira do poço, ela tinha ia dar meio-dia, a hora sexta é meio-dia. Ela tinha ido buscar água naquele poço para beber, né? Esse caso aqui é para beber a água. Ela levava um cântaro era um pote de barro, né, que era colocado no ombro dela. E normalmente as mulheres iam buscar água nesse poço pela manhã, o sol estava frio. Mas ela ia buscar água meio-dia, porque nessa hora não tinha nenhuma mulher indo buscar água lá. Porque naturalmente essa mulher era mal vista pelas outras mulheres da aldeia, que era Sicar, uma das cidades de Samaria, uma pequena cidade. Então a mulher foi no horário de meio-dia para não encontrar as outras mulheres que iam buscar água pela manhã, porque eu acredito que essa mulher, ela era considerada perigosa pelas demais mulheres. As outras mulheres tinham medo que ela roubasse o marido delas. E aí eu imagino a solidão, né? Provavelmente ela não tinha amigas, talvez tivesse amigos. E Jesus chega para ela, e Jesus inicia o diálogo com ela assim: dá-me de beber, na beira do poço. Ela diz, mas Senhor, tu não tens... Não, ela diz assim, como é que tu, sendo judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Agora, veja o que Jesus diz aí no verso 10 para ela. Esse aqui é o segredo da vida dela. Jesus está ensinando como ela vai ser feliz, né? Verso 10. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Jesus deu o segredo para ela. Água viva, eu já vou dizer para os irmãos, a água, nesse caso aqui, é uma figura do Espírito Santo, tá? Água viva. Aí
eu sempre digo para os irmãos isso, irmãos, Jesus não é a água viva, Jesus não é a água da vida, que eu já vi alguns dizer que é, né? Jesus nunca é representado como água, ele é representado como trigo, grãos, né? Pão, comida, mas não bebida. Mas Jesus ele dá a água viva, é ele que dá a água viva. É por isso que lá no início ele diz assim, né? João Batista diz: aquele que vem depois de mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vos batizará com o Espírito Santo, é água, mas ele que batizará com o Espírito Santo, aí no caso é água do batismo. Nesse caso aqui, ele dá água para beber, essa água é para beber. O batismo, a água fica pelo lado de fora, né? A pessoa é imersa na água. No beber a água fica dentro de nós, porque nós bebemos e ela vai saciar a nossa sede e ficar dentro de nós. Só que Jesus disse para essa mulher, está dizendo assim: olha, mulher, o que está faltando na sua vida é água viva. Só que para você receber essa água viva, você tem que pedir, olha, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. A mulher podia perguntar: por que o senhor não dá já que eu estou precisando? Porque eu tenho que pedir, mas é um princípio, tá? Aí, um princípio é que nós temos que pedir. Eu vou ler o texto agora de Lucas 11, 13, onde Jesus diz exatamente isso. Olha só, Lucas 11, 13, irmão. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Então, irmãos, Jesus está ensinando para ela: tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Tem que pedir. O que falta dentro daquela mulher, o que está faltando dentro daquela mulher, e provavelmente dentro de nós também, é o Espírito Santo. E aí a mulher, ela segue o conselho de Jesus, né? Olha lá, verso 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Ela pediu. Ela disse: se tu conheceras o dom de Deus, quem é o que te diz, tu lhe pedirias. Ela pediu: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e venha aqui tirá-la. Ela ainda está fazendo confusão entre a água física, literal, e o Espírito Santo, que é a água espiritual que ela está falando aqui. E aí, vamos ler aquele texto de João 7, que é um texto que os irmãos devem memorizar, porque ele é muito instrutivo. 7,37. João 7,37. E no último dia, o grande dia da festa, e aqui eu digo, irmãos, é a festa dos tabernáculos, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus disse, né? Então temos aí essa mulher, crente, infeliz, buscando ser feliz através desses relacionamentos, mas Jesus foi ensinar para ela que o que estava faltando nela era água viva, dentro dela, o Espírito Santo. Será que nós não estamos na mesma situação dessa mulher, não? Porque se tivermos, nós temos que ser sinceros, né? Não adianta a gente ficar aqui na fraqueza, sendo dominado pelo pecado e pelos desejos, e fingir que não estamos. Até eu sei que muitos aqui já receberam o Espírito Santo, mas depois o Espírito Santo se apaga, né? Desaparece, seca. Eu fiquei até pensando assim, nos dias de Abraão ele cavou poços lá no deserto, e nos dias de Isaac os filisteus entupiram os poços
que Abraão cavara. Aí os pastores de Isaac tiveram que cavar e desentupir os poços que os inimigos tinham, os filisteus tinham entupido. Muitos de nós aqui já recebemos o Espírito Santo, mas no caminho existe o verão. No verão, muitos poços secam. E aí, se esses poços secam, é preciso que venha o inverno para que ele novamente torne a se encher d'água. Existem locais onde a terra é boa, onde os poços mantêm água no verão e no inverno, mas nem em todo lugar é assim. Então, de repente, aqui, nós, que já recebemos o Espírito Santo, já tivemos implantado dentro de nós esse rio de água viva, para não ter mais sede. De repente o poço secou, né? E aí nós precisamos de inverno, de chuva. Eu sempre oro assim: Senhor, manda chuva serôdia e temporã, que é a linguagem do profeta. A chuva serôdia e temporã, porque se não houver chuva, não há plantação, não há fruto, não há colheita, não há alimento para o ser humano. Agora, por que, irmãos, que era importante que primeiro Jesus tem que corrigir a vida dessa mulher, que era fazer com que essa água viva brotasse dentro dela, para que ela pudesse cumprir a missão da vida dela. Eu vou dizer aqui qual é a missão da vida dela, que é de nós todos aqui também. Aliás, eu intitulava essa mensagem assim: Jesus dá aula de agricultura. Veja aí o texto, o verso 35. Verso 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Ceifa aqui é a colheita, né? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Algumas versões têm verde os campos, né? E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro ditado: um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Essa daqui era a tarefa da vida dessa mulher. Isso aqui era a missão dela na terra, e é de todos nós também. Só que ela não podia realizar o propósito de Deus, ela não podia realizar a tarefa de Deus, a missão de Deus na terra, se ela não tivesse dentro dela essa água viva. Enquanto ela não tivesse essa água viva dentro dela, ela poderia até tentar, mas seria um fracasso retumbante. Que talvez seja o que está acontecendo hoje com muita gente, né? Está tentando realizar a tarefa da sua vida sem a água viva dentro dela. É inútil, não adianta. Foi por isso que Jesus disse para os discípulos, depois da ressurreição: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. E aí, irmãos, uma vez que o texto aqui não fala, mas subentende que Jesus deu essa água viva para ela. Porque observe aí, verso 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens. Olha o que ela disse: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não será este o Messias ou o Cristo? Agora você pode imaginar, peraí, como é que essa mulher deixou o cântaro na beira do poço e voltou para a cidade sem o cântaro e sem água? Ela não estava com sede, ela não foi buscar água para saciar a sede da sua casa? Como é que de repente agora a sede dela se tornou irrelevante, sem importância, a ponto dela se esquecer da água para beber, porque tinha agora dentro dela uma compulsão, uma força interior que a impelia a voltar para a cidade e falar com os homens, testemunhar de Jesus. Aí a gente pergunta assim: por que ela falou só com os homens, não com as mulheres? Por causa disso, porque ela não era bem vista entre as mulheres. Mas os homens, ela tinha campo aberto, o campo missionário dela era os homens. O que diz aí? Verso 39. Muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele,
pela palavra da mulher que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Irmãos, uma coisa interessante aqui é que quando os discípulos deixaram Jesus à beira do poço, eles foram à cidade comprar comida. E quando eles voltaram, que encontraram Jesus conversando com a mulher, eles disseram assim: mestre, come. Jesus diz: uma comida tenho que vós não conheceis. A minha comida é fazer a obra daquele que me enviou. Vamos ler o texto mesmo, né? De aqui. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Na verdade, o que Jesus está fazendo é a mesma coisa que a mulher fez. Jesus se esqueceu de comer para poder ceifar. O que é que Jesus ceifou? A mulher samaritana. Ele ganhou essa mulher para o evangelho do Reino de Deus, né? E agora que a mulher recebeu água viva dentro dela, ela fez a mesma coisa, esqueceu de beber água e foi para aquela cidade dela evangelizar, dar testemunho de Jesus e atrair um bocado de homem para Jesus. Aí você vê, tanta comida que Jesus deixou de lado, quando a bebida que a mulher deixou de lado, se tornou segundo plano, porque o que ardia dentro deles agora, por causa da água viva, era a compulsão para testemunhar de Jesus. E muita gente aqui se converteu, né? Os homens vieram e se converteram. E nós aqui, né? Será que nós estamos colocando adentro de nós essa compulsão para falar de Jesus, para evangelizar, para fazer a obra? Porque se não houver, é porque está faltando água viva dentro de nós. E aí nós estamos priorizando as necessidades físicas, as necessidades dos 5 sentidos, de comida, bebida e outras coisas, né? Então, irmãos, tem muitas outras coisas aqui, mas eu vou parar por aqui. E aí eu gostaria de fazer uma oração, porque Jesus disse assim: olha,